Olá a todos, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa. Boa noite, Vanessa. Sejam bem-vindos à nossa primeira web conferência da disciplina de matemática financeira. Eu acredito que esse seja o nosso primeiro encontro dessa disciplina, né? Por que serve matemática financeira mesmo? Professor, por que o meu curso tem que estudar matemática financeira? Já pararam para pensar nisso? Pessoal, todo mundo aqui é inserido numa economia. E a nossa maneira de lidar com os recursos é a maneira capitalista de ser, né? É o capitalismo. Você vai ali num shopping center, por exemplo, se você olhar para todos os cantos de um shopping, você vai ver o retrato fiel do capitalismo. Por quê? Porque há uma movimentação muito grande de dinheiro, né? Compra e venda de mercadorias, negociações, prestação de serviço, né? Compra de entretenimento. Então tudo isso aí faz parte do universo capitalista, né? As marcas que estão lá, né? As grandes empresas. E tudo isso aí envolve dinheiro. E por envolver dinheiro, o dinheiro tem um poder muito grande de valorização e desvalorização. E para valorizar um dinheiro, eu preciso ter aplicações de conceitos financeiros, principalmente de cálculos financeiros, para entender a dinâmica dessa valorização do dinheiro, bem como o processo de desvalorização desse dinheiro, porque eu tenho que entender por que o dinheiro ele desvaloriza e por que eu tenho que estar antenado na desvalorização para poder negociar algo com segurança. E aí eu costumo sempre falar para meus alunos lá na administração e na contabilidade, quando eu vou ministrar aula, antes de começar o assunto de matemática financeira, eu sempre trago uma reflexão no seguinte. Em 1998, você pegava aqui, ó. Você pegava aqui R$100. Certo? Eu posso falar porque eu sou de 85, né? Então não vi muita coisa. Eu sou de 1985. Então, em 98, você pegava R$100 e você ia lá no supermercado. Né? Chega lá no supermercado, o que é que você fazia com R$100? E você colocava aí mais ou menos 2 carros cheios de compra. Né? Pronto. 2 carros cheios de compra. Ou mais. Tá bom? 2 carros cheios de compra ou mais. Aí, isso eu tô falando em 1998. Certo? Quando você chega aqui em 2022, com esse mesmo R$100 que você tinha em 98, o que é que você vai fazer agora? Vai lá no Mateus, ou vai em outros mercados, uma rede grande, você vai comprar 3 a 4 itens, né? De cesta básica. Eu tô falando de cesta básica, que você pode comprar com R$100, pode comprar muita besteira se você quiser. Mas itens de cesta básica, você vai comprar aí 3 a 4. Porque só o quilo da carne você vai comprar ele perto de R$40, dependendo da carne também que você vai comprar. Aí você vem mais o arroz, vem mais o feijão, o macarrão, ovos, né? Enfim. Então você vai sair de lá com o mesmo R$100 com 3, 4 itens. Mas, professor, claro que isso é muito lógico, né, professor? Você nem está dando esse exemplo. Fazer uma comparação de 98 para 2022. Tá,
Mas essa comparação que eu estou fazendo, ela está relacionada a cálculo financeiro. A cálculo financeiro. Por quê? Porque a gente entende, quando a gente analisa esses dados aqui, a gente analisa que o dinheiro, ao longo do tempo, ele desvaloriza. Certo? Desvaloriza. O poder de compra que eu tenho de R$100 há 20 anos atrás, há 40, 30 anos atrás, não é o mesmo poder de compra que eu tenho nos dias de hoje. Aí entra conceitos importantes aqui, pessoal. Ó, conceitos que eu vou utilizar muito bem aqui na matemática financeira, e o professor Paulozinha também vai utilizar, que é o conceito de valor. Eu sempre troco aqui as letras, ó. É o conceito aqui de valor presente, que nós chamamos aqui na matemática financeira de PV, né? Valor presente, certo? Valor presente. Ou, em alguns livros, vocês vão encontrar também valor atual. Ok? E aí você vai entrar no conceito de quê? Qual outro conceito? Valor futuro. Que é valor futuro. Esse aqui também pode ser chamado de capital. Esse aqui pode ser chamado de montante, que é o valor que você espera depois, atrelado a uma taxa de juros, quanto você vai receber em uma data posterior. Então, o que isso envolve, professor, no meu dia a dia? Pô, no teu dia a dia, quando você vai comprar um celular, você vai comprar um carro, você vai comprar uma moto, existe um valor que você vai aplicar no presente, que é o valor presente, e existe o valor que você vai pagar no futuro. Então vamos lá. Você faz um financiamento aqui. Tem alguém que trabalha em banco aqui? Financeiras. Casa de empréstimos. Concessionária de carro, de moto. Vamos lá. Toda excelente trabalho. Não, aqui estamos trabalhando, né, Nilde? Né, Vanessa? Eu trabalho. Não, professor, nessa área não. Pronto, só não trabalha nessa área. Então é o seguinte, ó. Então, se de repente você vai comprar um carro. A Nilde aí trabalha. A Nilde, pronto. A Nilde aqui, ela utiliza todo dia matemática financeira, né, Nilde? Todo dia ela vai calcular as prestações, vai ver a taxa de juros. Aí o cliente, taxa administrativa. pronto, aí o cliente vai dizer assim: essa moto tá cara. Tu vai dizer assim: não, mas é porque a taxa de juros aumentou e a Selic, não é? Não vai dizer isso? Teve reajuste também. Pronto, tá aí bem, ó. Então a nossa colega aqui, ela utiliza isso aqui todo dia no serviço dela. Tá? Então o cara vai comprar aqui, eu vou dar só um exemplo por alto, porque se eu fosse colocar uma taxa de juros aqui, então de repente um cara vai lá comprar uma moto, lá na mão da Nilde, e essa moto ela vai custar o quê? Vou botar aqui 12 mil, só um exemplo, né? Que não é nada real, é só pra gente ter um entendimento. 12 mil, pronto, o valor à vista de uma moto. Aí o camarada não tem dinheiro, tá? O camarada não tem dinheiro para dar 12 mil. Então o que é que ele tem que fazer? Comprar a prazo. Se ele comprar a prazo, ele está usando um capital alheio. Olha o entendimento dos juros aí, ó, viu? Eu não tenho dinheiro para me desembolsar agora. Não tenho. Então o que é que eu vou fazer? Ter a condição de pagar a prazo. Se eu estou pagando a prazo, eu estou utilizando o capital alheio.
E porque eu estou utilizando o capital alheio, eu tenho que pagar o preço do aluguel. Entre aspas, né? O preço do aluguel. Ou seja, eu vou ter que pagar pelo tempo que eu estou utilizando o capital alheio. Então, vamos lá, você vai comprar a moto lá, aí chega lá na Nilde, Nilde, vou comprar a moto e tal. Aí a Nilde vai lá, pega a calculadorazinha dela, ó, você vai pagar aqui, você vai pagar, vou só botar aqui um calculador aqui. Você vai pagar aqui, pessoal, ó, uma 60 parcelas, só um exemplo aqui, viu, Nilde? De R$330. Pronto, aqui você vai pagar essa parcela aqui. Já que você não tem o dinheiro para comprar esse bem à vista, mas você vai pagar esse valor aqui. Aí o cara sai contente, tudo bem. Ah, tô feliz que eu vou comprar minha moto. Aí o camarada chega lá na casa dele, aí pega aqui, ó, 60 vezes 330. Eu tô pagando parcelas fixas, né? 330. Aí ele vai dizer assim, quanto é que vai sair essa moto? Nossa, essa moto no final vai sair a 19.800. Certo? Aí ele se pergunta, por que essa diferença toda? É porque você está utilizando um capital alheio. E porque você está utilizando um capital alheio, você vai ter que pagar pelo tempo que você está utilizando esse capital. Certo? Pelo tempo que você está utilizando esse capital. Então, o camarada aí vai pagar uma diferença aí, ó, de 7.800. De 7.800 pelo tempo que ele está utilizando o capital alheio. Então, esse aqui vai estar presente quando você vai comprar um carro parcelado, quando você vai comprar lá na Americanas, ou na Magazine Luiza, ou em outra loja dessas daí. Se você for comprar lá, ele vai dizer assim, olha, você vai pagar parcelado até tantas sem juros. A partir daqui você vai ter que pagar com juros, certo? Por quê? Porque eu vou utilizar o capital alheio, quanto mais tempo eu utilizar, mais eu vou ter que pagar pelo tempo de uso desse capital. Então, esses conceitos de matemática financeira não está longe de nós. Está bem perto, está próximo. Todo dia você lida com esses assuntos. Ah, professor, eu vou para o supermercado, eu estou achando as coisas muito caras. Exemplo de cálculos financeiros, está aí envolvido também no nosso dia a dia. Então, se você vai fazer uma feira no supermercado e você está achando caro, que todo dia sobe o preço, isso tem uma taxa de juros atrelada que está forçando os cálculos serem mais altos. E, consequentemente, quem vai receber essa pancada é o consumidor final, né? É o cliente. Certo? Isso aí é a importância que a matemática financeira tem para o nosso dia a dia. Outra coisa importante que a matemática financeira utiliza são o conceito de porcentagem. Certo? É o conceito de porcentagem e, principalmente, o conceito que é atrelado às taxas de juros. Certo? A porcentagem o que é? A porcentagem é o valor dividido por 100, né? Ela utiliza esse símbolo para identificar, que significa o quê? Por cento. Por cento. Que na verdade é o quê? É um número dividido por 100. Então, se você tem aqui, ó, 2%, isso significa que é 2 dividido em 100 partes. E quando você dividir isso por 100, você vai ter 0,02, também que representando os 2%, né? Só que aqui está em forma percentual e aqui está em forma decimal. Tá? Na matemática financeira, utiliza-se muito o conceito da porcentagem para representar as taxas. Então você vai encontrar muito assim, eu vou comprar uma moto. Aí você vai dizer assim, quanto é que está a taxa de juros? A taxa de juros está 2,3% ao mês. A taxa está 1,8% ao mês. Daí varia, né?
Aí você sempre vai ter esses conceitos de taxa todas as vezes dentro da operação, porque a taxa é onde vai ser remunerado o dinheiro do capital alheio. É por meio da taxa, certo? E na matemática financeira, todas essas taxas elas têm que ser convertidas, para facilitar o cálculo, tem que ser convertida em números decimais, né? Tem que ser convertida. Ou seja, esse valor aqui dividido por 100. Para você utilizar dentro do cálculo de juros simples ou de juros compostos que você vai utilizar. Bom, além desse conceito de porcentagem, que vocês têm que analisar, estudar e começar a fazer os cálculos, vocês também vão entrar no outro conceito, que é o juros simples. Que é a forma mais simples de se calcular os juros de operações de curtíssimo prazo. Operações de curtíssimo prazo é interessante se utilizar juros simples. Tipo assim, professor, uma operação que vai ser realizada em 30 dias, juros simples. Uma operação que vai ser utilizada em 60 dias, aplica juros simples também, que é curtíssimo prazo. Professor, e uma operação de 1 ano, aí você utiliza juros compostos. É diferente também, né? Então, dentro de juros simples, no geral, a regra é: os juros, ele incide sempre no mesmo capital. Certo? Dependendo do tempo que você está utilizando, vai incidir sobre o mesmo capital. E aí você vai ter o quê? As fórmulas, isso é importante também conhecer. Antes de falar das fórmulas, é interessante você também ter em mente que esse tipo aqui é considerado como linear. Certo? Ele é linear, do nome utilizado também. Aplicação de forma linear, você está falando de juros simples. Tá? Eu já vi algumas questões, prova, trazendo esse conceito, tá? Linear. O juros composto, ele tem uma característica de ser exponencial. Como assim exponencial? Exponencial porque ele cresce subindo. O juros simples não. O juros simples ele segue linear, numa linha. O tempo vai passando e ele continua na mesma linha. O juros simples não. O juros composto não. O juros composto ele é exponencial, né? A tendência dele é subir. Por isso que algumas pessoas no mercado financeiro, as pessoas que investem dinheiro, dizem que a fórmula da riqueza se chama juros compostos. Quem empresta a juros compostos ou quem ganha dinheiro a juros compostos, ele tende a ter mais recursos, ele tende a ser mais rico, porque essa é a fórmula da riqueza, que ela multiplica muito mais. Aí vem, a fórmula que você tem que entender é essa aqui, Juros é igual capital vezes I vezes T. Se você quiser dividir por 100, você divide. Eu não gosto de dividir por 100. Eu já transformo e jogo aqui logo na fórmula. Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui de cabeça agora. Um capital de R$1.000 aplicado a uma taxa de 1,8% ao mês em 2 anos. Certo? Em 2 anos. Aqui é o exemplo que eu estou dando. Certo? Eu não gosto de dividir por 100, mas eu gosto de transformar logo isso aqui, Tá? Isso aqui para mim vai ser 0,018. Certo? Isso aqui para mim vai ser 0,018. Não vai ser 1,8. Por quê? O que foi que eu fiz? Eu já dividi logo por 100. Já resolvi logo. Menos uma dor de cabeça para mim. Já resolvi. Certo? Então eu tenho aqui, os juros
que eu vou pagar, que é a diferença que eu vou pagar mais pelo capital que eu estou investindo, né? O capital, que é o valor presente, é o valor do investimento. A taxa, que você pode aplicar ela em mês, em ano, em semestre, trimestre, quadrimestre. Você que tem que observar em qual tempo que ela está sendo aplicada. E o tempo, que é o T, alguns livros utilizam o N, o T ou o P. Certo? Alguns livros utilizam N, T ou P. Aí você tem que observar qual letra o autor está utilizando para classificar o tempo. Certo? Observar. Porque de repente você pode estar lendo um livro e que o autor vai dizer assim: o tempo é P. Aí o professor André disse que o tempo é N. Ou o professor Paulo Zenha disse que o tempo é T. Tá? Não importa. Qualquer letra que for está representando o tempo. Então, nesse caso aqui, o que eu queria fazer, pessoal? Eu quero descobrir os juros? Eu quero descobrir os juros. Então, o que é que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar o capital que eu estou aplicando, R$1.000, vezes não mais 1,8. Não mais 1,8. Agora é 0,018. Vezes. Pessoal, vezes 2. Vezes 2. Não, 24. Vezes 24. Certo? Aí você pode perguntar: por que, professor, 24? Pessoal, a unidade de tempo e a taxa, elas devem estar na mesma unidade de tempo. Então, se aqui é mês, se essa taxa aqui é mês, o tempo também tem que ser em meses. Então, eu tenho que ficar atento aqui para fazer a transformação. Eu não poderia botar 2 anos aqui. Se eu colocasse 2 anos aqui, eu teria que trazer essa taxa para 2 anos. Para ano, aliás, para ano, né? Então, como está mais fácil trazer o tempo para 24, então eu estou trazendo o tempo para 24. Professor, e qual é a dica que o senhor dá? Numa questão dessa, é melhor sempre transformar o tempo é sempre transformar o tempo na unidade que ele está pedindo? Não. Você tem que analisar qual é o melhor para ser transformado. Muitas vezes é melhor transformar a taxa. Tá mais simples. Certo? Nesse caso aqui, tá mais simples transformar o tempo. Tá lógico. Lógico. Se a taxa tá em mês, o tempo tem que também tá em mês. Então tá muito fácil eu botar em 24 meses. Mas aí, professor, se você quisesse transformar a taxa em ano, eu teria que multiplicar por quanto? Aí você teria que trazer isso para 12. Multiplicar por 12. Não são 2 anos? Não, mas você traz para ano. Porque a taxa tem que ser anual. Viu? Porque se você... Fica 2, né? se você trazer para 2 anos, aí vai ser taxa bimestral. Aí você já é um outro problema lá. Entendeu? Uhum. Então, aqui, ó. Então, utilizando aqui a maquininha, né? 1.000 vezes 0,018 vezes 24. Então, só de juros aqui eu vou ter o quê? 432. Certo? Isso aqui é a diferença que eu vou pagar no final do segundo ano com uma taxa de 1,8. Pronto. Aí vem, professor, tudo bem, essa é a fórmula. Essa aqui, pessoal, é uma fórmula que vocês têm que fazer muito exercício
Por isso que eu indiquei o livro do Asaf Neto, para você fazer muito exercício, para você fixar essa fórmula na cabeça, tá? Porque quando você chegar na prova, você chegar lá no concurso público, você não ter a dificuldade, e qual é a fórmula? Você já sabe, a fórmula é essa aqui, juros é igual, capital vezes I vezes T, pronto, vou responder a questão. Terminou, vou para o montante, né? M é igual a capital mais J, que é o montante. É o valor final que você vai desembolsar. Então, o valor final aqui que você vai desembolsar, ó, é 1.000 mais 432. Então, você vai ter aqui, ó, M é igual a 1.432 reais. Esse é o valor que você vai pagar no final de 24 meses. No final de 24, aí você pode traçar até uma linha aqui, ó. Ó. Pode até traçar a linha aqui, ó. Você vai botar aqui o ano 0, você está colocando R$1.000, ó, atrelado a 1,8% ao mês, né? Atrelado a 1,8% ao mês. Aí você tem aqui o final de 24 meses. Você vai ter isso aqui, ó. É como se fosse uma linha do tempo, né? Ela vai correndo aqui, ó. Ela vai correndo. Quando chegar no final, você vai ter que desembolsar esse valor aqui, ó. Certo, pessoal? Então, diante dessa explanação aqui de hoje, vocês têm alguma dúvida?